Meus amigos, estamos online, ao vivo e a cores, via site, via canal da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, com algumas pequenas dificuldades técnicas no nosso início, mas chegamos aqui e vamos fazer um excelente bate-papo. E deixa eu fazer as apresentações. Meu nome é Marcos Vinícius Martins, estou com o encargo e a honra de ocupar a presidência da Comissão Nacional de Direito Imobiliário, sediada aqui em Brasília, no Distrito Federal. Aqui na minha outra tela tem a doutora Adriana Kingeski, que é a minha vice-presidente, comigo aqui em Brasília. E aqui do meu outro lado temos o doutor Francisco Egito, que é membro da Comissão de Direito Imobiliário do Rio de Janeiro, também da ABA, além de todos nós aqui atuarmos como professores, advogados atuantes, atividades também ligadas aí à OAB e outras entidades, todos atuando aqui no direito imobiliário, especificamente no direito condominial, e a gente combinou esse estreitamento de laços, aí convidei o doutor Francisco Egito para nos prestigiar aqui lá do Rio de Janeiro, e o nosso tema hoje é o direito condominial, nesse momento de pandemia de Covid. Eu só queria, né, eu não sei, a gente está falando para o mundo inteiro aí, a internet fica disponível, só uma pequena e rápida apresentação. A ABA, Associação Brasileira dos Advogados, é uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade principal aí a produção do conhecimento jurídico, científico, a divulgação do conhecimento, que é mais ou menos o que a gente está fazendo, é um pedaço do que a gente está fazendo aqui agora. E a nossa missão é fazer networking, fazer contatos, produzir conhecimento, divulgar conhecimento, e é esse o nosso propósito aqui com essa nossa reunião. Nesse intuito, a gente combinou o que está acontecendo agora, essa nossa conversa sobre direito condominial no momento aí de pandemia de Covid. E eu já vou pedir para a nossa vice-presidente, a doutora Adriana Kingeski, comentar a respeito do que vem acontecendo, a respeito das legislações de direito condominial que vêm sendo alteradas e mudadas e adaptadas e reinterpretadas em função dessa pandemia de Covid-19, que afetou aí com as medidas estaduais, né, de cada estado brasileiro. Nós tivemos medidas de quarentena, isso impacta o convívio, se impacta o convívio, impacta o condomínio, e eu queria pedir para a minha vice-presidente, Adriana, que apontasse para nós, para a gente começar essa conversa, essas principais mudanças, adaptações, alterações que vêm surgindo no campo legislativo. Adriana, bom dia, as palavras são... Bom dia, tudo bem, Marcos Vinícius, Francisco? Francisco, é um prazer te ter aqui conosco. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Bom, pessoal, todo mundo sabe que no início de janeiro nós recebemos uma visita, né? O coronavírus. Uma visita nada agradável, mas que chegou chegando e as autoridades federais, estaduais, municipais tiveram de se movimentar aí para evitar que a contaminação se proliferasse. Em função disso, no início de fevereiro, foi publicada a Lei Federal 13.979. Essa lei já era prevendo medidas de urgência, né, de emergência, para enfrentar a questão do coronavírus. Essa foi a primeira lei que nós tivemos em função do coronavírus. Logo em seguida, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, se manifestou e disse o seguinte: a partir de hoje, acho que foi dia 11 de março, a partir de hoje, o coronavírus ele não é mais visto somente como uma contaminação local, ele passa a ser visto como uma pandemia. E o que significa isso? Significa que não só na China, mas passou para outros países também. E aí o cuidado começou a ser maior, né? Nesse mesmo dia, que foi 11 de março, o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, publicou a portaria 356. Essa portaria,
ela entendeu pelo isolamento, dizendo o seguinte: vamos separar as pessoas sintomáticas das assintomáticas. Para quê? Para evitar a proliferação e para facilitar uma investigação, né? Em março, ainda, a gente teve um decreto legislativo número 6, e esse decreto legislativo número 6, ele traz a possibilidade entre aspas, né? Porque ele já determina que o trabalho deve ser em casa. Automaticamente, a gente já conclui que esse decreto ele já está determinando o quê? O isolamento social e físico. Com isso, o que aconteceu? Choveu de decreto estadual, né? E resolução e outras portarias determinando o quê? Determinando o nosso isolamento para evitar a contaminação geral. Interessante que o DF, o Distrito Federal, vou puxar a brasa para a gente, né? Foi o primeiro estado que determinou esse isolamento, né? Fechamento de escolas, shoppings, academias. E a partir daí, então, a legislação que já estava lá, redondinha para os condomínios, sofre um choque e muitas coisas mudaram, né? Francisco, como foram os decretos lá no Rio de Janeiro? Bom, não olhei muito por esse viés, o meu foco inicial vai ser construir independente de normas próprias. Melhor explicando, nós entendemos que a medida ela é sanitária e o combate ao avanço do Covid-19, ele impõe medidas de restrição e cada estado da federação adotou determinadas medidas, né? E cada município também teve medidas que, de uma maneira ou de outra, objetivaram restringir a circulação de pessoas, restringir a atividade comercial, restringir o fluxo de pessoas entre os municípios, tá? Então, aqui em Niterói, Rio de Janeiro, as medidas foram um pouco duras, né? E o comércio foi fechado logo no início dessa pandemia. E a discussão nos condomínios especiais e edificações foi justamente essa. Qual a consequência dessas medidas que fecharam o comércio, que impuseram uma série de restrições? Qual a consequência dessas medidas nos condomínios? Porque, na época, não existia norma própria. Então, o jurista teve que partir, né? O advogado da área condominial teve que partir dos princípios, né? Dos institutos jurídicos para, então, construir soluções e apresentar para o síndico. E entendemos, né, que não existe uma regra geral que você possa determinar. A par disso, existe o PL 1179, né, do senador Anastasia, que teve grande participação de algumas instituições, como, por exemplo, o IAB, né, Instituto dos Advogados do Brasil. Dr. Arnon trabalhou ativamente em cima, a ABAD também trabalhou ativamente em cima, e outras instituições, porque algumas medidas ali afetariam as relações de locação, né, e as relações de propriedade, né, em condomínios, em edificações, né, propriedade horizontal. Nós aqui da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Niterói, na presença dois delegados da comissão, Dr. Sérgio Tajiba e Dr. Francisco Nazaré, preparamos, né, um projeto de lei e foi dado entrada na LERJ, Assembleia Legislativa, e esse projeto foi aprovado há 2 dias, salvo engano, está na mesa do governador para assinar, não tem atualização nesse ponto. E o PL também do Senado foi aprovado no Senado e ele está nesse momento na Câmara para assinatura. Independente do que dizem esses institutos, independente do que dizem essas normas, né, uma que não tenho certeza se já entrou em eficácia ou entrará, e a outra que entrará em eficácia, em vigor, em breve, independente dessas normas, nós podemos construir com base na Constituição,
da República Federativa do Brasil, nós poderemos construir, com base no Código Civil, na parte de direito de vizinhança, direito de propriedade, né, e condomínio edilício, nós podemos construir, com base nisso, uma série de orientações aos síndicos que independem de normas positivadas, ou seja, independente de legislação que determine tal qual prática. Claro que a legislação favorece, auxilia, né, dá um norte, dá uma direção. Mas, independente disso, o direito ele não é apenas e tão somente direito positivo, direito posto, direito legislado. O direito ele é um fenômeno interpretativo, e aí vamos em Miguel Reale, ele é fato, ele é valor, ele é norma, ele é... Teoria tridimensional. Exatamente, ele é esse fenômeno, e o jurista vai aplicar os artigos de lei, vai olhar o diálogo entre as fontes normativas e, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga LIC, né, Lei de Introdução ao Código Civil, eu sempre dou essa risada, porque na minha época era LIC, hoje já é Lei de Introdução, eu gravei LIC, para desgravar é difícil. Existe lá que o juiz aplicará o direito segundo a analogia, equidade e os princípios gerais. Então, eu sigo esse raciocínio para não ficar preso a normas. Eu entendo que a norma, a prisão, as formas, ela pode gerar um engessamento muito grande ao jurista, o jurista ficar dependendo de um comando estatal para dar uma orientação. E o direito é muito mais que o direito positivo. O direito é justiça, o direito é razoabilidade, o direito é bom senso. Seguindo nessa linha, eu posso falar depois desse PL, eu tenho ele separado aqui, e falar depois dessa norma da LERJ também, que tem alguns pontos interessantes. Mas, na hora que vocês me passarem a palavra, eu posso falar sobre a Constituição, e, em linhas gerais, a gente entende que o direito à saúde ele precede, inclusive, o direito à propriedade, ele precede, inclusive, o direito de ir e vir, né? Então, não há uma colisão frontal entre esses direitos. Há uma harmonização e um diálogo, mas se houver uma oposição entre ambos, qual direito vai prevalecer? O direito à vida, o direito à saúde ou, eventualmente, o direito a ir e vir, né? Então, essa é a ponderação. Francisco. Só porque a gente está na nossa sequência aqui e o senhor já tocou num ponto que é um ponto que a gente combinou mesmo de abrir. E eu queria dizer que a gente não só estudou pela Lei de Introdução ao Código Civil, como a gente deu aula na Lei de Introdução ao Código Civil. É um pouco mais... Está entregando a nossa idade. Mas foi bacana a tua intercessão, porque justamente o ponto que começou desde sempre, né? Mas só para a gente trazer aqui para a nossa conversa, porque eu falar de condomínio é falar de domínio, é falar de propriedade, direito de propriedade. E lógico que num sistema peculiar e próprio, né, da copropriedade e, por isso, da convivência. E aí o que acontece é justamente que nós temos um quadro de pandemia, Covid-19, coronavírus, e todo mundo em quarentena, medidas governamentais impondo quarentena, restrição de convívio. E, no entanto, nós temos, por outro lado, o direito de propriedade. O Código Civil nos sinaliza que nós temos aí o condomínio edilício, seja para prédio de moradores residenciais, seja prédio comercial, de escritórios, salas comerciais, mas o condomínio edilício ele tem uma estrutura de áreas comuns e uma estrutura de área exclusiva. Isso é o básico, todo mundo sabe, mas a questão é, dentro aí do direito de propriedade exclusiva, em combinação com a propriedade em comum, das áreas comuns, nós temos essa situação do direito à saúde, por um lado, do direito à propriedade, por outro, e na sua fala anterior, o Dr. Francisco já sinalizou aí alguns sistemas muito interessantes. Nós temos, independentemente de novas leis, a Constituição como base normativa do ordenamento jurídico, nós temos o Código Civil, nós temos a Lei 4591, que é a lei de condomínio mais antiga, e toda a carga principiológica que nós temos para atuar. Então, feita essa contextualização, eu queria pedir para o Dr. Francisco continuar falando desses conflitos que surgiram no cenário aí das decisões judiciais, a respeito
do direito de propriedade está sendo restringido dentro da dinâmica dos condomínios. A propriedade individual das unidades está sendo restringido em função da crise do coronavírus. Como é que o senhor enxerga isso no quadro normativo e nas decisões que nós viemos acompanhando desses dias para cá? Um ponto interessante. Uma breve consideração para a gente chegar lá no Código Civil, né? Artigo 5º, 22 e 23 da Constituição fala do direito de propriedade, que é garantido, o direito, um dever, né? Do Estado garantir essa propriedade, e o proprietário a seu turno tem um dever de exercer essa propriedade segundo a função social. Está lá no artigo inciso 23. Artigo 170 da Ordem Econômica, salvo engano, inciso 3º, tem que constar aqui, mas também se reforça a função social da propriedade. Por que eu falo da função? Todos os institutos hoje, eles são funcionalizados, eles são utilizados dentro do diálogo das fontes, dentro do princípio da constitucionalização dos direitos civis, dentro de um viés social para aquele direito. Então, o direito ele não deve ser usado numa visão oitocentista, de exclusivismo absoluto lá dos romanos, de autonomia da vontade privada. Ele deve ser usado olhando o contexto social. Nesse sentido, ao exercer meu direito de propriedade, eu estou olhando o bem-estar social. Ao exercer o meu direito de propriedade ou ser restringido no meu direito de propriedade, eu não deveria observar aí o interesse da coletividade, que é a primazia sobre o meu interesse individual. Esse é um ponto. Então, temos lá o 1228 do Código Civil, que fala do exercício do direito de propriedade, usar, gozar, dispor e fruir. Esse uso ele não pode ser excessivo, ele deve observar os fins sociais, econômicos da minha propriedade. Aí a gente vai lá no direito de vizinhança também, né? E no caso da copropriedade, que é a pergunta do doutor Marcos, 1335, inciso 2º, é um direito do coproprietário usar as partes comuns. É um direito que ele possui. Mas a pergunta é, esse direito ele pode ser limitado? Esse direito ele pode ser contextualizado com outros direitos? Esse direito é absoluto? Ele deve ser interpretado de forma isolada? Com certeza que não, sobretudo nesse momento extraordinário. Então, o condômino que quer usar as partes comuns, né, é um direito dele de propriedade, é uma decorrência desse direito de propriedade, ele deve compreender que o síndico, ao seu turno, tem o dever, né, de administrar o condomínio. Algumas convenções falam superintender o condomínio, zelar pelos interesses comuns. Então, o síndico, ao zelar pelos interesses comuns, dentro desse contexto de restrição de convívio, de restrição de circulação de pessoas, se o síndico impõe limites ou restrições ao uso desse condômino, há uma colisão de direitos, né? Há uma interpretação, uma contextualização no meu sentir, né? Então, o interesse do condômino e o direito do condômino de usar das partes comuns, na verdade, ele vai estar subjugado à função social da propriedade, subjugado, né, deve ser exercido em consonância com essa função social da propriedade, porque o interesse coletivo prepondera sobre o interesse individual. Basicamente, aí você resolve uma série de problemas, tanto das partes comuns como do uso da propriedade. E, só para passar a palavra para a doutora Adriana, lá no 1336, inciso 4, nós temos que o exercício dessa propriedade, né, é um dever do condômino ao exercer respeitar a saúde, salubridade, sossego e a segurança dos demais condôminos. Esse é o ponto principal e nuclear da nossa discussão. O direito de propriedade não é absoluto, ele é conformado com essa função social da propriedade e há que se observar todo o regramento interno do condomínio e os interesses comuns. Beleza, doutor Francisco, obrigado. O senhor citou aí o direito, as restrições, né, o limite do direito de propriedade, que tem que observar a segurança, sossego e saúde. Eu brincava chamando isso de sistema S da propriedade. Doutora Adriana, queria que você complementasse exatamente esse tópico ainda e talvez aprofundasse um pouco, lembrando de alguma coisa a respeito não só das normas condominiais, estrito sensu, mas talvez alguma coisa a respeito do direito de vizinhança. Você vê conexão? Como é que você vê esse debate chegando do teu lado aí?
o Francisco fez um comentário a respeito dos incisos 22 e 23 da Constituição, lá do artigo 5º da Constituição. O legislador, ele já previu que o direito de propriedade não era absoluto quando ele instituiu o inciso 23, quando ele diz que a propriedade, ela precisa cumprir a função social, né? Então, eu acho que lá ele já determinou que esse direito não é absoluto. Trazendo para dentro do condomínio, o STJ, ele já vem julgando há algum tempo exatamente nessa linha. Um condomínio é o quê? São várias pessoas que vivem sobre o mesmo teto, né? E que dividem despesas. Como que deve ser a convivência dessas pessoas? E aí o artigo 1336, ele fala, né, que o condômino deve pensar no quê? Deve pensar no sossego do vizinho, na saúde do vizinho e na segurança do vizinho. Só que o vizinho dele não é só o vizinho de porta. É o vizinho que mora, se ele morar no 6º andar, é o vizinho que mora no 1º, é o vizinho que mora no 10º. Ele precisa pensar. Então, eu acho que quando os síndicos restringiram as áreas comuns, quando eles suspenderam as assembleias, quando eles limitaram a questão das obras, né, de poder ou não entrar para fazer uma obra, eles nada mais fizeram do que, claro, cumprir, defender o interesse da coletividade, mas eles estão cumprindo o quê? Fazendo o quê? Fazendo com o próprio condômino cumprir com o dever dele, que que é zelar pela saúde de todos, que é zelar pela segurança de todos, evitar que o coronavírus ele se expandisse. Imagina se as áreas ficassem abertas, se as assembleias continuassem ocorrendo, né? Então, eu acho que dentro do condomínio, essa questão assim, de cuidar do vizinho é muito importante. Doutora Adriana, eu posso ler um texto da Maria Helena Diniz que fala sobre a função social? E é muito interessante, porque se a gente tinha alguma dúvida do síndico poder pedir para restringir o acesso, a fechar as áreas comuns, né? Claro que lá na frente nós vamos debater isso, que aí entraria o síndico autoritário ou negligente. É importante contextualizar, porque o síndico autoritário pode impedir até o corretor de imóveis de entrar para fazer uma demonstração, para levar um cliente interessado, aí teria direito de moradia, teria atividade econômica, bom, vai impedir o corretor, mas a pessoa do Uber vai fazer entrega do alimento, a farmácia vai entrar, um está imune, o outro não está, vamos chegar lá. Mas eu quero ver a questão da função social, e eu vou ler 2 textos aqui. A propriedade torna-se um direito-dever desempenhando uma função social. O bem deve ser utilizado de acordo com a sua destinação socioeconômica e bem-estar social. A propriedade está impregnada de socialidade e limitada pelo interesse público. A comunhão social não seria possível sem a obrigação do indivíduo de sacrificar o seu interesse privado em benefício do interesse comum. Como os deveres entre os homens são correlativos e a comunhão social é uma condição de aperfeiçoamento do indivíduo, assim o direito individual termina onde começa o da sociedade. E finalizando o texto específico da Maria Helena Diniz, no último livro dela, eu acho que tira as dúvidas sobre o que é a função social nesse nosso contexto. Olha que perfeito. O exercício do domínio deve ser instrumento de cooperação social e de consecução de finalidades públicas. A função social é uma limitação aos poderes do proprietário para atender aos interesses sociais como saúde pública, cultura, economia popular, segurança nacional e higiene. Devolvo a palavra à doutora, me desculpe a interrupção. Não, ótimo. Hoje nós temos 2 premissas que são primordiais, né? Que são a questão da saúde e da coletividade. Hoje é o que interessa, assim, independente de ser condomínio, né?
Nós Doutora precisamos Adriana. primar pelo quê? Precisamos primar pela saúde de quem? Da coletividade. Hoje o que interessa é a todos, eu acho, defender os interesses públicos, os interesses da coletividade. Adriana. Oi. Eu queria puxar nessa mesma linha um assunto que talvez seja tão importante quanto, porém um pouco mais árido, um pouco mais difícil, que é a questão da restrição ou não, dos limites ou não, do uso da unidade privada de cada um. Porque o doutor Francisco já tocou já passou no tema, quando ele sinalizou, por exemplo, eu tenho o direito de receber entregas, né? Então, nas entregas, o entregador, muitas vezes, claro que nem todo condomínio opera igual, mas muitas vezes o entregador entra pelas dependências comuns até a porta da unidade privada de cada condomínio. Então, eu tenho uma permissão nesse sentido, mas eu tenho outras atividades, por exemplo, obras dentro das unidades individuais, que têm dado também muita discussão por vários motivos. E eu queria pedir a ajuda de vocês. Eu vou devolver a palavra primeiro para a Adriana e depois o Francisco pode ajudar com a gente nessa temática, mas eu queria puxar essa temática, a intervenção na propriedade exclusiva, dentro da unidade condominial. Adriana, como é que você está vendo isso? Decisões, normas, tua opinião pessoal? Vamos voltar. Eu posso fazer só uma consideração que o Luiz Arechavala falou ontem e acho que ficou muito claro, um ponto legal, antes de devolver a palavra. Claro. É o seguinte, eu falei em direito de vizinhança, e é bom conceituar, principalmente para o não-jurista ou para o colega que não é da área condominial, que você citou em vizinho de porta. E eu só fui entender, estudando bastante, que o direito de vizinhança, no condomínio, em edificações, não está restrito apenas ao meu vizinho de porta. Isso. O direito de vizinhança, nesse contexto, são os prédios vizinhos. Eu moro num condomínio, são 3 blocos. Ao lado, eu tenho uma casa de idosos, do outro lado da rua, eu tenho um outro prédio que eles fazem festas, enfim. O direito de vizinhança é o uso anormal da propriedade, o uso nocivo que é capaz de exercer interferência na propriedade vizinha, com relação aos 3 S's, como o doutor Marcos falou, saúde, sossego e salubridade. E eu, como vizinho, eu tenho o direito de fazer cessar essas interrupções à propriedade. Isso é um ponto muito importante, ou seja, no condomínio, não apenas dentro do meu próprio condomínio em edificações. Se ao lado estão fazendo uma obra, estão com bate-estaca, nesse momento, por exemplo, além da segurança de estar causando, de repente, uma fissura, trincas, rachaduras no meu prédio vizinho, que pode ser uma casa, pode ser uma escola, pode ser um condomínio, né? Também está afetando o sossego das pessoas. Então, o conceito de vizinhança ele é muito mais amplo e muito maior do que a gente entende. É bem interessante contextualizar dessa forma. Não apenas o vizinho de porta, para você ver repercussão. No meu caso, o cara que toca trombone lá do outro lado da rua, ele me atrapalha a estudar. Devolvo a palavra e peço desculpa por essa interrupção. Não, sem problema. Bom, com relação à atitude do síndico, Marcos Vinícius, ou seja, aquele vizinho que é do próprio condomínio, né? Voltando lá para o artigo 1336, ele diz o quê? Qual é a função, qual é o dever do condômino? É manter esses 3 S's. É manter mesmo, não é só na área comum, mas é também na área privada, na sua área, na sua unidade. O sossego, a saúde e a segurança do outro, que é o vizinho dele. Diante dessa pandemia, o síndico tem, sim, poderes para interferir, por exemplo, em uma festa que ocorra em um apartamento. Ele tem para chegar, encaminhar uma notificação, pedir para que as pessoas não façam novamente, né? Por quê? Porque ele está cumprindo uma determinação federal.
né? Que é a questão do isolamento, que é não aglomerar. Então, o síndico tem, sim, competência para isso, para ir lá, para bater na porta do vizinho. Com relação às áreas comuns, eu acho que a gente precisa deixar muito claro o que são áreas comuns, porque logo que começou a questão da pandemia, muitos condôminos começaram a se revoltar porque os síndicos estariam restringindo. Gente, eu acho que precisa ficar claro que os síndicos, eles vão restringir o quê? Piscina, quadra poliesportiva, salão de festas, que mais? Sauna, academia. É isso que os síndicos estão restringindo. E eles podem restringir. Por quê? Porque o próprio Código Civil, lá no artigo 1348, no inciso 2, ele diz que a função do síndico é defender o interesse público. Inclusive, é importante citar que, se caso ele não faça, ou agora nós já estamos aí no meio, né? O negócio já está andando. Então, caso o síndico não tivesse, lá no início da pandemia, restringindo essas áreas e ocorresse uma contaminação dentro do seu prédio, ele estaria infringindo o artigo 268 do Código Penal, né? Então, ele seria responsabilizado criminalmente. Então, ele pode, sim, restringir, ele pode restringir as áreas comuns e ele pode orientar na área privada. Adriana, tá? eu vou pedir para o doutor Francisco nos ajudar, mas eu queria registrar aqui a pergunta da Graça Moreira, ela está no chat com a gente, e ela fez uma pergunta que me parece todo pertinente e todo interessante no contexto que a gente está tratando agora, e eu passo para o doutor Francisco já comentar, já com esse acréscimo da Graça Moreira. Ela pergunta o seguinte: daqui a pouco, mais tempo, menos tempo, eu estou interpretando, tá, Graça? Eu estou fazendo aqui uma interpretação. Mas daqui a pouco, mais tempo ou menos tempo, as medidas governamentais serão levantadas. E a pergunta da Graça é: neste momento futuro, onde as medidas governamentais foram levantadas, porém, a questão da saúde ainda não está 100% resolvida, o síndico, a administração condominial, modo geral, ainda deve ou ainda pode continuar nesse mesmo trabalho de restringir o acesso das áreas comuns, a utilização das áreas comuns? Doutor Francisco, você comenta para a gente? Sim. Bom, vamos lá. É importante ter uma avaliação contingencial. O que isso significa? Eu tenho que olhar as circunstâncias. Circunstar, aquilo que está ao redor. O momento de ordinário passou a extraordinário, e aí ele vai voltando a ser ordinário. Então, esse direito à saúde, que adquiriu uma força muito grande, ele vai recuando. A interpretação, então, ela é modificada. Cabe ao síndico, como cidadão, e como indivíduo, que tem o discernimento de um homem mediano. E, nesse caso em questão, o meu discernimento sobre temas de saúde é igual ao do síndico mediano, igual ao da doutora Adriana, doutor Marco e Vinícius, nós somos operadores do direito e atuantes na área condominial. Então, na dúvida, para que eu tome uma decisão, eu como gestor, né, eu vou contratar, eu vou obter a opinião de um especialista. Por que não, então, consultar um médico que entenda, infectologista, que possa nos orientar a respeito? E toda medida, toda decisão, ela envolve dois pontos, né? O custo e o benefício. Eles devem dialogar. Aí, se o síndico continuar insistindo com certas medidas de restrição e o perigo ele não for um perigo real, concreto, for algo incerto, vago, indefinido, eu, condômino, eu posso e devo ingressar em juízo, né, e comprovar que as medidas são desproporcionais, são desarrazoadas, né, que estão baseadas no medo, algo infundado. Vou, na minha ação, informar o meu direito de usar da unidade, o prejuízo que eu venho sofrendo em razão dessa medida do síndico, né? Vou mostrar, por meios estatísticos,
a curva de declínio da pandemia. Eu acho que o advogado deve interpretar toda a situação. Então, como eu disse no início, o direito é fato, valor e norma. O fato hoje é um, o fato ontem era outro, o fato amanhã será outro. E a valoração daquele fato vai ser diferente. Esse é um ponto. Voltando à administração do condomínio, um ponto importante, fazendo coro com o que a doutora Adriana coloca, cabe ao síndico defender os direitos e interesses comuns dos condôminos. Esse ponto ela colocou. Os deveres do síndico estão lá no Código Civil, no artigo 1348. Eu ressalto alguns pontos. O síndico deve praticar em juízo ou fora dele atos de defesa dos interesses comuns. Ou seja, certas medidas não dependem que o síndico ingresse em juízo, porque extrajudicialmente ele está imbuído de poderes. A Assembleia Condominial, ao eleger, o imbuiu de poderes de representação ao lhe otorgar o mandato não é, na sua essência, gestão de interesses. Então, o síndico tem esse poder para agir na defesa dos interesses. O importante, então, é avaliar se ele não está cometendo um excesso de representação, né, ou se ele não está sendo omisso, que é a discussão que nós vamos travar. Esse excesso, essa omissão, eu entendo completamente que está adequado e contextualizado ao momento. O momento atual, a restrição, o isolamento deve imperar. Daqui a 2 meses, não tem o dom da presciência, nenhum de nós, né? Mas é razoável esperar que, com o declínio da pandemia, a seu turno, as medidas também afrouxem. Só finalizando a parte do síndico, deve o síndico também cumprir e fazer cumprir a convenção. O regimento interno e as determinações assembleares, ou seja, os acordos e estatutos coletivos, devem ser interpretados em prol da função social da propriedade, lá no 1348, inciso 4 do Código Civil, esse dever de cumprir e fazer cumprir. E mais, artigo 5º, o síndico deve diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e a zelar pela prestação de serviços que interessem aos condôminos ou possuidores. Esse é um ponto que fala dos deveres do síndico. E olha que dificuldade que é para o gestor, né? Ele deve agir, deve tomar as medidas dentro de um contexto, dentro de normas, e deve ser razoável, deve ser adequado, não deve ser nem omisso, né, nem exagerado. É a medida do gestor. E quem vai avaliar isso depois, eventualmente, é a Assembleia de Condôminos, né, e mais, o Judiciário, que não pode ser excluído em qualquer lesão de direito. Adriana. Deixa eu só fazer um comentário. Sim, Deixa eu só fazer um comentário a respeito do que o Francisco falou. Eu vou te passar a palavra. Só me deixa te passar a palavra com uma pergunta que vem do chat aqui também, que eu acho interessante, que parece estar conectada nesse sentido, e aí eu já queria que você, Adriana, amarrasse para a gente. Que nós estamos aqui discutindo a questão das obras, dentre outras, mas nesse momento as obras, e aí eu queria, Adriana, que você conectasse o lado da empresa e do síndico, da relação contratual. Bom, a obra está impedida, prejudicada, foi suspensa. Como fica a relação contratual de cobrança e pagamento do condomínio com as empresas prestadoras? Adriana. O Francisco falou da questão da responsabilidade do síndico e de ele tomar as decisões que não pode ser de uma forma excessiva, né? Eu acho, Francisco, que aí entra também a responsabilidade do Conselho Fiscal. Até o momento, a gente tem um Conselho Fiscal nos condomínios que atua única e exclusivamente dando parecer das contas, conta, receita, despesa. Na maioria dos condomínios é assim. Eu acho que agora a gente vai ter um Conselho Fiscal dando parecer de todos os atos que realmente é a responsabilidade dele. Porque quando o código traz prestação de contas, o conselho não presta, o síndico não deve prestar só contas financeiras, mas ele presta contas de todos os seus atos. Então, em função disso, eu acho que se nós tivermos bons conselhos, a gente vai evitar que o síndico extrapole nas suas decisões, né?
Inclusive, o PL 1179, ele faz as alterações, ele amplia direitos para o síndico, e um dos grandes comentários aí gerais foi que os síndicos iriam exacerbar. Eu acho, e lá no final ele fala o seguinte, que o conselho precisa sim avaliar, dar o seu parecer sobre todos os atos do síndico. Então eu vejo que agora a gente vai ter o conselho deixa de estar por trás da cortina e ele passa a atuar de uma forma diferente, né? E eu acho isso muito bom. Eu acho excelente. E pegar esse ponto que você falou, que é muito importante. Eu tenho certeza que alguns amigos que são legalistas, né, que seguem rigor a lei, eles não vão concordar com o que você falou, nem com o que eu vou falar. Mas a sua interpretação é muito, muito positiva, não no sentido de direito positivo, ela é muito progressiva, ela é muito própria, ela é muito adequada. E eu explico. O Código Civil fala que poderá haver, né, em condomínios, um conselho fiscal, enfim. Esse poderá é uma faculdade, mas não obscurece a importância do conselho. E o nome hoje é Conselho Fiscal, e antigamente era Conselho Consultivo, na lei de condomínios e corporações. Há condomínio que tem ambos, há condomínio que tem o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. Não vou entrar nessa questão. O importante é, o conselho é um órgão de gestão. Ao lado do síndico, o subsíndico nos condomínios que a figura existe, porque o código não fala dele, também é um órgão de gestão, né? A assembleia também é um órgão de gestão. Esses todos compõem o chamado corpo diretivo do condomínio: síndico, subsíndico e conselho fiscal. Nesse momento em que a reclusão e a reunião ela é desrecomendada, maior peso existe sobre a figura do síndico, né, e a figura do conselho. Em que pese o conselho fiscal ter entre suas atribuições legais a de examinar as contas do síndico, o seu entendimento de que as contas são todos atos de gestão, dentro do razoável, claro, porque o síndico, eu vou contratar alguém e o conselho quer se meter, não é esse o propósito, mas que o conselho, como membro, como corpo diretivo, fazendo parte da função direção, vamos lá de gestão, planejamento, organização, direção, a terceira função, a mais nobre, é o estado da arte e a técnica. Ele deve apoiar, sim, porque é um fardo muito grande para o síndico, nesse momento, sozinho tomar decisões, e em um país onde as pessoas não participam de nada, as pessoas criticam e cobram, então o conselho tem um papel importante, não meramente chancelador e observador de contas contábeis e orçamentos, esse tipo de coisa. Então, eu gostei da sua interpretação, eu endosso ela, eu acho muito razoável. E a pergunta da colega era com relação à obra, você pode responder, eu gostaria de falar também. Com relação às obras, tá? No início da pandemia, tudo foi restringido, né? A ideia era não permitir que pessoas estranhas entrassem nos condomínios para evitar qualquer contaminação. Só que nós temos obras que elas vão muito além da questão da necessidade. Por exemplo, eu tenho na minha casa, estoura o cano no chuveiro. Eu preciso que aquilo seja arrumado, porque aquilo, para mim, ela não é só uma necessidade, é uma questão urgente, eu preciso tomar banho. Então, essas obras, elas precisam continuar sendo feitas, né? Então, eu vejo assim, que aquilo que é necessário com urgência deve sim ser feito. Interessante também que alguns condomínios já estavam com as suas obras, que foi exatamente a pergunta dela, né? E aí, aqueles que já haviam contratado, como que eles fazem agora? Adriana? Eu suspenderia os contratos, tá? Eu suspenderia. Sabe aquela... As obras são necessárias e urgentes? Continua. Ok. Agora, essas obras, elas não são necessárias e urgentes? Suspende. Vamos pensar como eles fizeram com
os pacotes de viagem. Suspenderam. Não houve um cancelamento, não houve uma rescisão de contrato, né? Em alguns casos lá, né? Mas eu estou fazendo uma analogia aqui. Vamos suspender se não há uma obrigatoriedade para o momento. Então, eu não vejo porquê de se rescindir contratos, né, dessas obras. Agora, eu não vejo essa necessidade. E uma coisa interessante a respeito das obras, tá? Esse é um posicionamento meu e eu acho que a gente deve levar tudo com muito cuidado. Como a gente falou lá no início, é um momento que nós estamos aprendendo, existe uma norma, mas muitas coisas dessa norma que existe, elas estão sendo modificadas para o momento, como uma luva, né? A gente vai organizando, né? Então, eu acho que agora a gente precisa tentar negociar, tentar ver qual o melhor caminho para evitar uma contaminação, pensando sempre que o que prevalece é a saúde. Mas tem uma coisa juridicamente que está me chamando a atenção, que são as decisões dos juízes. E aí, num primeiro momento, isso para mim foi a primeira coisa que eu pensei, nossa, que insegurança jurídica. O juiz do Distrito Federal, uma determinada pessoa ajuizou uma ação no Distrito Federal, pedindo para quê? Para que a obra continuasse. E o juiz vai e diz o seguinte, não, para tudo. É questão de saúde, para tudo. Essa obra agora, ela não é urgente, não é necessária, não é urgente, para tudo. Pensando no quê? Exatamente nisso, evitar que outras pessoas andem, né, que haja uma aglomeração, pessoas estranhas aos condôminos e tal. Aí, sai uma decisão lá em São Paulo com o mesmo pedido e o juiz diz o seguinte, de forma nenhuma, continua a obra, não tem problema nenhum. Gente, um juiz num estado diz uma coisa, um juiz num outro estado diz outra coisa, e aí nós, advogados, pensamos, e agora nós corremos para onde? Né? Porque causa uma insegurança jurídica. E aí, gente, eu acho que veio um problema maior com relação às obras, que não é muito maior do que as decisões judiciais, que são os decretos estaduais liberando as obras, dizendo que elas são essenciais. Então, justamente por isso é que eu acho que agora é o momento assim, ó, de a gente... Existe um decreto dizendo que pode? Existe, em alguns estados existe. Existe um juiz defendendo que pode? Existe um juiz defendendo que não pode? Existem. Mas eu acho que agora o momento é de a gente parar e ter consciência o que é melhor para o todo no condomínio. E eu acho que isso deve ser levado em conta. Eu gostaria de fazer algumas considerações na obra, caso eu possa. Doutor Francisco, deixa eu só fazer um alinhamento aqui, para a gente ter uma interação aqui com o pessoal do chat que está interagindo com a gente aqui. Eu propus a pergunta e, sem querer, por descuido meu, não disse o nome da autora da pergunta. Então, o aprofundamento nas obras, no tema das obras, a pergunta veio da Cláudia Nunes. Respondi, Cláudia. Eu quero falar sobre a obra ainda também. Ela fez uma outra pergunta que é na mesma linha também do nosso espectador, o Milton Mesquita. Então, a pergunta é interessante, eu queria passar para o Francisco a seguinte questão. Bom, as obras foram suspensas. Contratualmente, existe uma relação jurídica entre o condomínio e a empresa prestadora, mas houve aí uma questão governamental impedindo a execução das obras, a continuidade das obras, e a pergunta é, o condomínio tem que remunerar esses dias que foram parados? Como fica a relação contratual, a questão do prazo a ser cumprido, a questão do pagamento?
no mês ou suspensão do pagamento. Doutor Francisco, como é que o senhor equaciona isso no seu entendimento? Nesse momento, o operador do direito está arrependido de ter praguejado contra o direito das obrigações e o direito dos contratos na sua parte teórica e fundamental. E aí você não vai encontrar de bate-pronto nenhum artigo, nenhuma teoria que se aplique especificamente ao caso em concreto. Poderíamos tentar, eu vou falar tentar, eu teria que estar com meu amigo aí, Carlos Gabriel Feijó, que é professor de Direito das Obrigações. Poderíamos tentar falar, como se estão colocando aí na internet, fato do príncipe, caso fortuito, força maior, boa-fé objetiva, deveres anexos de lealdade, cooperação, segurança, o dever de mitigar a perda da contraparte, como função integrativa da boa-fé. Eu não vou entrar nessa seara, porque ficaremos falando de obrigação o resto do dia e eu não tenho autoridade para entrar nesse campo de forma tão avançada. Eu vou voltar lá ao início da pergunta, falando da obra na minha acepção. De forma geral, o panorama geral que o jurista deve ter, que o síndico deve ter, é o seguinte: dentro da unidade privativa e fora da unidade privativa nas partes comuns, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Existem, basicamente, a rigor, 3 tipos de obras ou benfeitorias, né? Nós temos as necessárias, que o objetivo é para evitar que a coisa pereça, para evitar que o prejuízo, que o dano se agrave. Tem a necessária emergencial, no caso do condomínio, né? Temos as úteis, que é para dar uma utilidade à coisa, melhorar a coisa, e temos as voluptuárias. A rigor, no momento desse, poderíamos dizer que apenas as necessárias poderiam e deveriam ser executadas. Isso é uma regra geral, o primeiro olhar. Dando seguimento nesse raciocínio, é importante verificar os contratos em curso e as obras já realizadas. Aí eu poderia até autorizar uma obra voluptuária a ter seu segmento, e eu explico. A obra está acontecendo, né? Existe nesse contrato toda uma relação econômica de trocas. Existe um custo e um benefício. Eu tenho uma obra voluptuária, digamos, sendo realizada no condomínio. Se essa obra for terminada, né, digamos que eu esteja fazendo uma área no terraço de cobertura, que é uma parte comum, me foge aqui à mente o nome, uma área lá específica para os condôminos se reunirem, né? Uma área de lazer, uma área de conforto, enfim. Mas é voluptuária, Francisco. Eu vou interromper. Lembre-se, é um raciocínio geral. É voluptuária, mas nesse momento está lá, a parte da fachada está aberta, expondo a armadura da edificação a intempéries, risco de corrosão, né? Podendo gerar prejuízos maiores. Está lá a área que não foi impermeabilizada. Se eu interromper agora, as chuvas, o sol vão gerar infiltrações, vai ter um problema muito maior. Ou, independente disso, eu tenho um custo-benefício, eu tenho um contrato em curso, a contraparte, por exemplo, aluga um andaime, R$40 mil por mês, alugou um equipamento para cumprir aquele contrato. Eu tenho que olhar dessa forma, porque se a minha medida for desarrazoada, eu estou causando prejuízo à outra parte. E não existe um dever de cuidado, não existe um dever de cooperação, de segurança com outro contratante. Quem vai pagar isso depois? Mas a culpa não é minha, Francisco, é um decreto governamental. Então, tudo isso deve ser contextualizado, tudo isso deve ser analisado. Ao mesmo tempo, uma obra no condomínio que teria um prejuízo gravíssimo se fosse interrompida, não era necessária, tá? Ou ainda que fosse necessária, me consultaram, nós falamos, deixa a obra acontecer, ela está quase ao final. Existe custo de parte a parte, existe o empreiteiro, o engenheiro, o arquiteto, existem os funcionários envolvidos. Francisco, são 40 pessoas entrando e saindo do condomínio. Mudo a minha opinião na hora. Podemos tentar uma medida alternativa. Vamos restringir. Essa obra pode acontecer, um condomínio grande, com 5 pessoas, né, em horários reduzidos. E mais, temos que lembrar também que as obras estão sendo realizadas, mas que grande parte das pessoas estão nas suas casas, estão em home office trabalhando, né? Estão no estado já há 30, 40, 60 dias de reclusão, um estado de indefinição.
um estado de agonia, né? Convivendo com crianças nervosas, irritadas, as pessoas perdem as suas rotinas que são protetivas do seu desenvolvimento, da sua atividade produtiva, a depressão, a agonia. Já li textos que comparam esse confinamento permanente, sem data para acabar, né? Comparam isso ao estresse pós-traumático. Aí o indivíduo está na casa dele nesse momento. Eu vou pegar um prego, vou bater na parede, ele não está no estado normal. E aí, lá no direito de vizinhança, no artigo 1277, no seu parágrafo 1º, fala-se em limites ordinários de tolerância, e não estamos em limites ordinários de tolerância. Estamos numa situação extraordinária. Por isso é que não existe uma receita de bolo. O jurista deve avaliar todo esse estado de coisas. Consulta seu advogado especialista em direito imobiliário condominial. Mas, para o síndico, linhas gerais, né, a obra a ser realizada, apenas e tão somente a benfeitoria necessária, né? É o primeiro olhar sobre isso, ver a convenção, ver o regimento interno, não esquecer NBR 16280, que fala sobre os processos, fala sobre a necessidade de ter um profissional de engenharia e arquitetura. Na dúvida, consulta um advogado da área e consulta um engenheiro arquiteto para as obras, para que ele possa olhar. Se a obra não for realizada agora, o custo aumenta. Se a obra não for realizada agora, por exemplo, vai haver prejuízo para as instalações e sistemas prediais. Aí você vai ter que avaliar todo esse estado de coisas. É uma posição um pouco delicada, mas a receita de bolo é somente a obra emergencial, né, necessária, nesse momento, e mesmo assim, para que não haja barulho, não haja prejuízo ao sossego das pessoas, que é um direito à razoável tranquilidade, para que não afete também a segurança, que é a estabilidade psíquica, a segurança patrimonial e pessoal, para que não afete também o sossego, a segurança, a salubridade, todos esses deveres. Então, é um pouco delicado contextualizar isso. Bacana, doutor Francisco. Doutora Adriana, a gente está virando aqui 1 hora de transmissão. Antes de encerrar, eu queria chamar a doutora... Mas é só 1 hora? Ninguém falou? Vamos botar 2. Claro. Adriana, proteste aí, Adriana. Bom... Não está nem na hora do almoço. Estamos... Foi tão rápido, né? Tão rápido, né? Lembra que eu falei para você, Adriana? Como diz o Orechavala, amanhã é dia de falar de condomínio e de se divertir, gente. 1 hora não dá para nada, é 2 horas. Conselho aí, Adriano. Então, enquanto a gente tiver espectador e assunto, a gente está aqui falando. Então, vamos continuar, mais 1 hora. Vamos lá. Está deferido, presidente? Está super deferido. Então, você que manda. A gente aqui é soldado no quartel para trabalhar. Muito bem. Então, a gente vai seguir aqui mais 1 hora de papo. Mas, olha só, tem um assunto interessante para a gente encaminhar no campo da teoria geral, da filosofia. E um outro assunto mais pontual. A gente falou bastante de acesso de prestadores de serviço, de modo geral, dentro das dependências do condomínio, para se chegar às unidades individuais de cada morador ou de cada lojista, seja lá a estrutura que tivermos. Mas tem uma pergunta aqui no chat que está sendo repetida. Eu tenho a Daniela Betaga e eu tenho a Raíssa Moreira perguntando especificamente sobre... Caiu. A gente não expulsou ele de verdade, não. Era brincadeira. Caiu. Volta aí, Marcos. Não era essa a intenção. Não era essa a intenção. Deixa eu ver se está sendo transmitida lá no site. Bom, ele ia fazer uma pergunta, a gente já inventa uma pergunta qualquer e vamos falando. Eu vou fazer um comentário. Eu acho que eu perguntar dos corretores de imóveis, se pode entrar ou não dentro do imóvel, do condomínio. Enquanto, assim, nós não ouvimos a pergunta. No Instagram está mostrando normal. Então, no Instagram não, no YouTube. Nós não ouvimos a pergunta. Vamos lá, estamos de volta aqui. Vou resumir. Eu tenho aqui a Daniela Betaga e a Raíssa Moreira perguntando especificamente sobre o acesso de corretores de imóveis às unidades individuais para que possam promover o serviço de corretagem, avaliação, negociação de venda, neste contexto de pandemia e ainda isolamento. Adriana, o que você traz para a gente de informação sobre esse ponto específico? Olha, uma imobiliária me procurou
me questionando exatamente isso, como que eles deveriam fazer. Então, eu acho que agora, se for uma pessoa para ir mostrar um apartamento, eu não vejo problema nenhum, desde que use máscara, né? Que ele tenha assim, os cuidados necessários para ir visitar esse apartamento, esse imóvel, né? Então, eu não vejo nenhum problema. Agora, não vá levar toda a família, né? Lotar o apartamento de gente para ver se vale a pena comprar ou não. Não pode ter aglomeração. Agora, eu não vejo restrição nenhuma de o corretor, seguindo as normas, levar uma pessoa para poder fazer a sua venda. Por que isso? Eu penso muito também numa questão que é a questão trabalhista, sabe? Eu acho que foi tanta gente demitida, teve tanta gente com contrato rescindido, tem tanta gente, tanto autônomo, sem conseguir trabalhar. Então, a maioria dos corretores, a grande maioria dos corretores é autônoma. Então, se está difícil, levando um ou dois, imagina não ter isso, né? Então, eu acho que não é o momento para impedir. Mas, sim, eu acho que o síndico tem todo o direito e todo o dever de exigir os cuidados necessários. Vai visitar o apartamento para poder fazer uma avaliação, o corretor sobe, o corretor avalia, usando máscara e seguindo assim todos os requisitos. Mas eu acho que pode sim, e eu acho que o síndico pode determinar que ele suba com cautela. Doutor Francisco, você quer complementar para a gente nesse mesmo ponto ainda? Eu concordo sim com o que ela falou. Estou pensando aqui, a gente acaba esquecendo, né, de tomar decisão segundo a nossa comodidade. Então, você parar para pensar, o corretor traz doença, o entregador do Uber não, o entregador da farmácia não. A pessoa que realiza a obra traz doença. Entendeu como é seletivo? Aquilo que você precisa não te afeta, aquilo que você não precisa te afeta. Né? Eu vejo muito por essa ótica. Eu penso que seria até abusivo o síndico restringir a entrada de pessoas. O direito de ir e vir é um direito constitucional e o direito de usar a propriedade é constitucional e está garantido. Dentro desse contexto dos 3 S, respeitando as normas do regramento interno daquele condomínio e a pessoa adotando as cautelas de estilo, eu não vejo problema. Deve ser razoável e proporcional, é o que eu penso. Doutor Francisco, eu vou te propor um desafio, e é o seguinte, depois eu vou estender o desafio a Adriano, porque eu estou passando por isso, imagino que vocês também, na nossa atividade de advocacia consultiva, as orientações que nos são demandadas tanto do ponto de vista do síndico, como também do ponto de vista de moradores que não são síndicos, mas se sentem prejudicados. Então, veja, se eu puder fazer uma síntese do que nós conversamos até agora, me parece que nós temos algumas normas, poucas, pontuais e específicas, que na teoria aqui nós chamaríamos talvez de regras, e nós temos aí uma linha de orientação um tanto quanto mais principiológica, buscando soluções para problemas que vêm sendo apresentados aí no dia a dia, mas que não tem uma regra literal, né? O Uber pode entrar, a farmácia pode entrar, o corretor não pode, não existe essa literalidade, né? O doutor Francisco fez uma brilhante explanação a respeito das obras, né? Uma obra que a princípio seria meramente estética, mas durante a sua execução ela não pode ser interrompida. Então foi uma apresentação brilhante, mas eu proponho uma síntese no sentido de que nós temos um momento onde nós temos que operar mais com o bom senso e com a compreensão do que com normas pontuais e exatas. Daí o problema que gera o desafio que eu vou propor. Nem sempre, como diz o ditado popular, né, bom senso não se vende na farmácia. A questão é que o bom senso muitas vezes não é aplicado.
E aí a pergunta é como agir em concreto, do ponto de vista do condômino, do morador que se sente prejudicado porque ou o próprio condomínio ou um outro condômino vizinho está violando ali algum direito, desrespeitando alguma norma ali que gera uma questão de perigo, seja de saúde ou mesmo não, mas como o morador, o condômino que se sente prejudicado, deve agir perante os órgãos condominiais e, eventualmente, órgãos do Estado para tratar desse assunto. Temos que fazer notificações, temos que fazer registro em livro, ata de assembleia, livro de ocorrências, que eu quis dizer, autoridades públicas, ações judiciais. Doutor Francisco, qual é a sua visão dessa questão? Como o morador prejudicado deveria encaminhar a sua dificuldade? A primeira iniciativa que ele deve ter é provocar o síndico como representante legal do condomínio para que ele possa atuar. Um tradicional livro de reclamações, né, é razoável nesse sentido, se você não tiver naquele seu condomínio algum programa de abertura de chamado em que gera um número de protocolos, o síndico vai agir. Alguns condomínios já trabalham dessa maneira. O síndico ele deve fazer cumprir a convenção, o regramento interno. O síndico deve superintender a administração do condomínio, né? O síndico deve cumprir todas essas normas na defesa dos interesses comuns. Então, cabe a ele, uma vez provocado, né, verificar o caso concreto e, dependendo do caso, advertir ou multar. Muitas vezes advertir é o melhor caminho, outras vezes não é o melhor caminho. Por exemplo, é proibido fazer uma mudança fora do horário. A pessoa faz a mudança o dia inteiro, ela para um elevador, entram 20 pessoas naquele condomínio, desrespeita as normas. Para que eu vou advertir? Quando que ela vai mudar de novo? Né? Eu vou multar. Bom, o síndico, uma vez provocado de um fato, o síndico vai levar aquele fato para o jurídico dele, para a administradora dele, vai tomar as medidas necessárias. Muitas vezes, uma notificação extrajudicial com a finalidade de prevenir litígios, de resguardar direitos, é um instrumento adequado para que você faça cessar aquelas interferências, aquele desrespeito às normas condominiais, aquele uso nocivo e abusivo da propriedade. Então, todo vizinho, né, tem o direito de fazer cessar interferências de outra propriedade, do uso dessa outra propriedade na sua propriedade. Então, isso vem do direito de vizinhança e dentro do condomínio especial em edificações está lá no regramento interno desse condomínio. O caminho, em linhas gerais, é esse. Não tem muito nada diferente, porque quando você para olhar, ele merece uma contextualização, ele merece uma avaliação. O operador do direito vai ter que entender o caso concreto, trabalhar em cima daquilo. Aí eu vou para um ponto interessante, mudando um pouco de figura. Depois eu vou falar dos projetos de lei, que aí a coisa já está formatada, sedimentada, já está mais direcionada. Eu vou falar dos dois. É um caso que se aplica bem a isso aí, um modelo de compreensão. Meu pai estudou economia um tempo e depois ele desistiu. Ele foi trabalhar com administração de imóveis, montou a imobiliária dele e trabalhou por muitos anos. E aí, conversando com ele, eu falei, pai, por que você desistiu de fazer economia? Ele falou, olha, aquilo ali de estudar que 4,99999 não é 5 e 5,00001 não é 5, aquilo é inútil, não serve para nada. Quando você vai entrar em cálculo numérico, derivada integral, o primeiro conceito ali é você entender o limite de uma função, né? E aí você para olhar, por exemplo, a integral, você olha uma curva, você quer calcular a área embaixo daquela curva. É muito usado em economia. Não é linear, não é uma linha reta, né? Não é uma equação de primeiro grau, é uma equação que segue essa outra forma aí. Então, se fosse olhar a visão dele, era botar uma régua em cima e traçar uma forma geométrica clara e calcular a área muito aproximada e resolveria o problema. Só que no caso do direito, a gente não consegue fazer isso, pegar um sapato, tu mete seu pé ali dentro e aperta. Um tem pé chato, o outro tem pé comprido, o outro calça um número maior. Esse realmente é um desafio. Por isso é que o advogado existe e não vai ter sistema nenhum que substitua essa exegese, que substitua essa interpretação. Linhas gerais, a gente pode traçar linhas gerais aqui, mas elas serão linhas gerais um pouquinho burras.
Eu posso falar dos PLs rapidinho, que o PL dá soluções práticas. Doutor Francisco, eu queria encerrar com os PLs. Aí eu acho que a gente pode segurar um pouquinho. Claro, a gente tem o PL 1179, que talvez seja o mais comentado no meio, mas temos outros importantes. Eu só queria chegar a isso no final da nossa conversa, se estivermos de acordo. E chamar a doutora Adriana para comentar também sobre esse tema da atuação prática em concreto do advogado, orientando um determinado condômino incomodado com outro condômino, porque na visão daquele que se incomoda, estaria ali havendo ali uma conduta indevida. Então, como é que você, na sua prática, doutora Adriana, tem tratado, tem orientado e conduzido essas questões? Algum complemento, alguma ideia, alguma sugestão? Eu concordo com o que o Francisco falou. Eu acho que a gente não tem uma receita de bolo. Por quê? Porque cada caso concreto é um caso concreto. Então, eu acho que depende muito da situação. Vou te dar 2 exemplos. Dois vizinhos, o vizinho de baixo teve muitos problemas com as crianças que brincavam, que batiam coisas no apartamento de cima. E a vizinha, a condômina que mora embaixo, ela precisava trabalhar. Então, assim, ela já estava numa idade de risco, mas ela trabalhava, né? E ela não estava aguentando o dia a dia, aquelas crianças batendo e jogando bola dentro do apartamento e coisas no chão. Doutora Adriana. Como que ela resolveu? De uma forma muito prática. Ela bateu na porta do vizinho dela e ela foi conversar. Por quê? Porque ela conhece o vizinho, ela conhece as crianças, ela tem uma relação com eles. Não são pessoas desconhecidas. Então, eu acho que a forma que ela adotou foi a correta. Ela resolveu o problema dela? Resolveu. Então, isso é um caso. Agora, tem aquele caso que os vizinhos não se conhecem, nunca se cruzaram, e aí eu acho, sim, que entra essa dica do Francisco. Procura o síndico, pede para que ele faça uma notificação, tenta resolver de uma forma administrativa. Se antes da pandemia eu era a favor da negociação, não é por acaso, né, que o meu mestrado é resolução de conflitos e negociação. Agora, durante essa pandemia, eu sou muito mais a favor da negociação. E eu tenho percebido o quanto isso funciona, né? É só uma questão assim, ó, de as pessoas estarem dispostas. Só isso. Eu entendo dessa forma. Adriana, muito bom, muito boa síntese, doutor Francisco Egito, doutora Adriana Kingeski. Eu vou propor aos meus debatedores nós encaminharmos 2 temas finais. O primeiro do inadimplemento e o segundo dos projetos de lei. São 2 temas que nós 3, na nossa discussão, propusemos para a pauta da nossa conversa. Então, eu queria começar com o tema do inadimplemento e depois passarmos para comentários de projetos de lei relevantes que estão no cenário. E aí eu vou para a doutora Adriana comentar a respeito do que está acontecendo, do que ela tem visto a respeito de aumento de inadimplemento, de inadimplência de taxas condominiais, porque aparentemente, né, nós temos aí um cenário econômico meio desregulado. A gente não, claro, aparentemente eu quis dizer, nós sabemos que está, né, o cenário econômico está desregulado, ponto. É que nós não temos a exata medida de qual é o tamanho desse problema. Mas isso impacta nas finanças, de modo geral, e isso impacta nas finanças do condomínio. Então, para a gente começar a fazer esse tema, para a gente encaminhar os nossos últimos temas, como é que a doutora Adriana tem visto a questão da inadimplência, se está aumentando, se ela tem recebido
reclamações dos seus clientes, condomínios, sobre o aumento ou não da inadimplência, e como o assunto da inadimplência tem sido tratado por ela, na experiência dela, para equacionar e resolver os problemas. Bom, primeira coisa, a inadimplência realmente aumentou muito. Por quê? Muita gente perdeu o emprego, muita gente não sabe, teve salário reduzido, muita gente não sabe o que vai acontecer, né, com a sua vida daqui para frente. Então, teve um aumento significativo na inadimplência de vários condomínios. Mas aí a gente precisa pensar no seguinte: como funcionam as despesas de um condomínio? Né? Quais são as despesas de um condomínio? O síndico recebe, primeiro, né? Eu coloquei o síndico tem gás, tem luz, tem água, tem telefone, tem gasolina, tem impostos, tem funcionários. Mas o meu condomínio, ele não tem funcionários, ele contratou uma terceirizada, então ele precisa pagar a terceirizada. Por quê? Porque a terceirizada vai pagar os direitos trabalhistas, né? Salário, FGTS, INSS. Então, esses custos do condomínio, eles morreram com a pandemia? Não, eles continuaram, né? E aí? Mas eu não tenho, mas o condomínio deixou de prestar o serviço? Não, o condomínio não deixou de prestar o serviço. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, assim, na maioria. Como as pessoas estão muito em casa, os serviços aumentaram. Vou dar até um exemplo aqui do Distrito Federal, que saiu essa semana, um decreto de limpeza nos condomínios. De 2 em 2 horas, eles precisam limpar as maçanetas, desinfetar maçanetas, elevador, portas. Então, o trabalho aumentou e eles estão fazendo a função deles. Muito bem, aí nós vamos lá para o Código Civil e vamos pensar na questão das obrigações. O condomínio tem a obrigação de proporcionar os serviços, né? Para que o condômino chegue em casa, o corredor esteja limpo, o elevador esteja funcionando, aquela lâmpada que acende sozinha na hora que eu vou abrir a porta, que ela acenda. Então, o condomínio ele precisa prestar esse serviço. Por outro lado, essas coisas não se pagam sozinhas, né? Então, existe a obrigação do condômino. E aí, essa obrigação, ela está prevista lá no 1315. O condômino é obrigado a concorrer às despesas de conservação ou divisão da coisa. Não diz que ele pode, diz que ele é obrigado. Então, assim, não é uma faculdade dele, é uma obrigação do condômino. Lá no 1336.2, vem e fala o seguinte: é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais. Mais uma vez veio dizendo que é obrigação, é dever do condômino. E lá no 1348, diz que o síndico tem como dever cobrar essas cotas. Então, a gente está percebendo assim, que pagar o condomínio não é esse mês eu não tenho dinheiro para isso, eu vou pagar aquilo, então eu não posso pagar o condomínio. Não é eu escolher. Condomínio é uma obrigação. E aí, eu vou dar um caso concreto para vocês, de um dos condomínios, tá? A pessoa, ela está desempregada, porque logo que começou a pandemia, ela foi demitida. Ela tem filhos, ela tem água faz parte do condomínio, né? Mas ela tem luz, ela tem internet, ela tem comida, ela tem tudo para colocar dentro de casa. Ela ainda tem condomínio. E aí, o que ela fez? Ela pegou todas as notas, ela pegou o termo de rescisão de contrato
E ela procurou o síndico e ela disse: eu não tenho condições de pagar, mas eu quero pagar. Como que nós podemos fazer? E aí o síndico entrou em contato comigo, com a contadora, com o conselho fiscal. O que que nós decidimos? Vamos pegar esses meses e vamos diluir nos meses seguintes. Pode? Pode. O síndico pode fazer um parcelamento. E um dos deveres do síndico é administrar. Então, uma das competências do síndico é administrar. Então, ele pode proporcionar esse parcelamento. Mas o síndico pode abrir mão dos juros e da multa? Não. Ele não pode abrir mão dos juros e da multa. O dinheiro não é dele. Ele está administrando o condomínio. Então, ele não pode abrir mão. O que nós fizemos com os juros e a multa? Quando essa situação da pandemia sossegar e nós pudermos fazer uma assembleia na qual o síndico vai fazer a prestação de contas, nós já definimos que lá nós vamos colocar em votação na assembleia se os juros e a multa serão abatidos ou se ela terá de pagar. Gente, e essa foi a melhor forma que nós encontramos para quê? Aí alguns vão falar assim, ó, sim, mas foram 2, 3 meses só, mas é o sossego dela, é o sossego da pessoa. Nesse momento, ela precisava disso para quê? Para ela poder respirar. Então, foi uma coisa assim, ó, ai, agora eu não preciso mais me preocupar com esses meses, eu vou me preocupar com outras coisas, né? Então, eu acho que o síndico, o condomínio está proporcionando isso para ela, o sossego com relação a isso. Ela vai deixar de pagar? Não, ela vai pagar depois. Ninguém tirou valores para ela pagar, né? Então, assim, ó, eu vejo que a taxa aumentou, a taxa de inadimplência aumentou, mas eu volto a bater na mesma tecla de antes, né? Que eu acho que é o momento de se conversar. Se a pessoa está usando da boa fé, não tem porquê a gente não encontrar uma solução para as coisas, né? Então, o condomínio precisa receber? Precisa. O condomínio sobrevive desse valor. Ah, daí alguns falam, mas e o fundo de reserva? O fundo de reserva é outra coisa, ele não é para isso, né? Não é assim, ó, daqui a pouco, as pessoas ficam pensando só no fundo de reserva, ninguém resolve pagar condomínio naquele mês, e aí o fundo de reserva vai para o beleléu. Então, vamos pensar que as duas partes têm obrigações. Uma vai fornecer o serviço, a outra vai pagar pelo serviço, né? Tem data para isso, e caso realmente assim, a pessoa não consiga e ela necessite de um sossego, como essa condômina precisava, e foi exatamente isso que eu senti no dia em que eu conversei com ela. Ela precisava desse sossego, sabe? Eu queria fazer Eu umas acho que não custa nada se conversar. Doutora Adriana e doutor Francisco, eu vou passar a palavra para o doutor Francisco, mas só para fazer a interação com o pessoal que nos acompanha aqui no chat. A pergunta aqui, mais uma vez, a Graça Moreira encaminhou uma pergunta na linha do que a gente está conversando aqui agora, a respeito da flexibilização de regras porventura existentes, ou na convenção, ou no regimento, a respeito da forma de cobrança e a forma de pagamento. A doutora Adriana vinha conversando e sugerindo aí composições, acordos, diluição de prazo, e me ocorreu a seguinte pergunta, que eu acho que vai na linha do que a Graça propôs aqui para a gente, e com essa pergunta eu passo para o doutor Francisco dar suas opiniões sobre esse tema da inadimplência. É necessário que o síndico chame uma assembleia, seja presencial, seja virtual, mas que ele tenha a decisão da assembleia para que ele dê um parcelamento? Não estou falando da retirada de juros e multa, estou falando do parcelamento. Então, essa é a pergunta que eu acho que alinha a nossa conversa e alinha a pergunta da Graça.
Doutor Francisco, Eu vou seus comentários. me estender um pouquinho, mas eu tenho que fazer alguns conceitos para a gente entender essa figura. A Adriana falou muito bem, ela foi até no condomínio geral, antes de entrar no condomínio edilício. E a questão, ela demanda um estudo das instituições para que tenhamos uma compreensão e que não haja nada desarrazoado. Cada condomínio ele tem o dever de contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, ou se houver outra disposição na convenção. Lá no 1336, parágrafo 1º, né, é principal dever do condômino falar: o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, né, e multa, enfim. A contribuição condominial é destinada a rateio das despesas comuns. E essas despesas nós podemos fazer um levantamento. Salário dos empregados e encargos, a rigor, 55% a 60% da despesa de um condomínio. Despesa administrativa, para o labore do síndico, honorários contábeis e administradora do condomínio, por exemplo, mais 8%, 9%. Água, luz, tarifas públicas, né? Mais uns 11%. Outros serviços, fornecedores, em geral, CFTV, jardinagem, piscina, bombas, mais 10%, 11%. Se pararmos para olhar, quase toda a contribuição condominial é para pagar serviço de outras pessoas. Esse é um ponto importante. Então, é necessário pagar a contribuição condominial. É importante olhar a necessidade de um outro condômino, mas se todos deixarem a cota condominial ao final, teremos um estado de colapso. Os funcionários do condomínio não vão receber, não vão trabalhar, não teremos luz, não teremos elevador, enfim, é um ponto muito delicado. Não chegamos, né, nesse estado de coisas, mas é importante olhar para esse viés. Tá? É um dever de cada condômino contribuir. O condômino que não realizar esse pagamento em dia, ele está sujeito às penalidades. A multa, porque não cumpriu a obrigação no prazo, no local e na forma avançado, está lá no 389 e no 395 do Código Civil. A multa devida a uma única vez. Com o advento do Código Civil de 2002, caiu de 20% para 2%. E aí a preocupação é que as pessoas possam deixar a cota condominial para o final e pagar outras coisas na frente, porque é a penalidade mais branda. Os juros de mora é 1% ao mês ou o que for convencionado. O STF já decidiu a respeito. Então, tem condomínio que cobra 2% de juros de mora, outro cobra 3%, até para tentar compensar a fragilidade dessa multa. E a correção monetária é a atualização do poder de compra da moeda. Bom, essas penalidades, em geral, elas estão previstas, além de estarem no Código Civil, nos artigos que eu já falei, 389 e 395, elas estão previstas na Convenção e no regimento interno do condomínio. E aí entra uma questão importante. O síndico não tem o dever de fazer cumprir a convenção? Essa previsão orçamentária para rateio de despesa comum não foi aprovada em Assembleia? O síndico não deve cumprir aquelas obrigações ali? Se ele renuncia qualquer valor daquele, ele não está excedendo as atribuições dele como síndico? Ele pagaria do bolso dele, inclusive? Penso que sim. Então, lá no 1348, nós temos que o síndico ele deve cobrar dos condôminos as contribuições, como bem a doutora Adriana falou, e aplicar e impor as multas devidas, está no artigo 7º do 1348, fazer cumprir a convenção do condomínio, está no inciso 4, e aplicar as normas condominiais com isonomia, ou seja, a mesma norma para aqueles que estiverem em estado de igualdade paritária, né? Tratar igual os desiguais, no mesmo estado da sua desigualdade. Nesse sentido, o síndico não pode dar desconto ou isenção aos condôminos que não pagam as suas contribuições no vencimento. Por quê? Seria uma penalização aos que pagam pontualmente. Ele não pode receber, embora saibamos que isso acontece muitas vezes na prática do cotidiano, as cotas condominiais é atraso, sem incidência de juros de mora, multa e correção, que seria uma receita dessas receitas, uma renúncia dessas receitas comuns. Né? Aqueles que pagam em atraso devem suportar esses ônus decorrentes desse próprio atraso, para não onerar aqueles que pagam em dia e nem prejudicar toda a estrutura orçamentária do condomínio. Bom, o síndico presta contas disso posteriormente. Para essa renúncia de receita acontecer, deveria ter uma aprovação em assembleia, segundo alguns juristas, por unanimidade, segundo outros juristas, por 2/3. Eu entendo que esse estado de coisas inviabiliza a gestão do condomínio, porque há muita prisão, há muita algema a certas regras. No caso prático, se um condomínio chegar para o síndico com algum problema real e o síndico tiver recurso no orçamento, se a inadimplência for pequena, diminuta,
o síndico pode, tá, procurar o Conselho Fiscal, pedir uma chancela, enfim, depois até pode tentar referendar numa Assembleia. Isso vai acontecer muitas vezes, mas eu não posso orientar o síndico que renuncie à cobrança desses acréscimos, mas, de fato, vai acontecer e entraria aí deveres de solidariedade, boa-fé objetiva. Isso é discutido, mas a regra é que o síndico ele seja realmente legalista, tá? Um ponto importante, então, seria o seguinte: vamos falar de medidas de gestão para que o síndico, já que vai perder um pouco de receita agora, mas vai receber adiante, posto que ele não pode renunciar, ele pode fazer o quê para cumprir com o orçamento dele? Um ponto: suspensão ou redução dos contratos de trabalho. Nós temos a MP 936, ele pode suspender por 60 dias, o governo paga aquele funcionário, já é um grande lenitivo no orçamento do condomínio. Lembrando que os encargos trabalhistas e salário respondem por 50%, 65% das despesas do condomínio, dependendo da estrutura. Tá? Ele pode reduzir a jornada de trabalho de alguns funcionários. Se ele achar que isso vai ter algum prejuízo, né, com relação ao serviço, ele pode diferir, ou seja, pagar adiante as guias de INSS patronal. Estamos falando em 20% sobre a folha de pagamento. Então, um condomínio de R$20 mil de folha, estou falando em R$4 mil de INSS patronal, ainda tem 5,8% de outras entidades em cima. Isso aí seria 5 mil, quase 6 mil reais que ele estaria jogando para frente. Alguns municípios, aqui em Niterói existe isso, o ISS retido na prestação de serviço. Alguém tirou uma nota fiscal para o condomínio, há retenção, a rigor do imposto sobre serviço. Então, você pode diferir, pagar adiante também. Aqui em Niterói é 2,78% ou 5%. Eu falo que eu sou contador também e lido com essas questões. Algumas tarifas de serviço público podem ser parceladas, como a luz e a água, podem ser negociadas também. O terço constitucional de férias, o funcionário tira férias, você paga um terço em cima, está na Constituição. Você pode pagar também ao final do ano, diferir essa receita. E alguns contratos de fornecimento de serviço, como guardião de piscina, como algumas manutenções, você pode renegociar também, até porque se o serviço não está sendo prestado, você pode negociar uma suspensão. Então, você consegue, em sede administrativa, em sede de gestão, dar o tratamento adequado para que você não tenha que renunciar à receita do condomínio. Com relação ao mecanismo legal para que você faça o parcelamento, existe na parte das obrigações do Código Civil um mecanismo chamado imputação de pagamento. Eu posso pegar essa obrigação principal e parcelar essa obrigação adiante. Esse parcelamento incide juros de mora, incide atualização monetária, incide multa também. Seria, para os contadores, economistas e administradores, uma série de pagamento que é criada, tal qual você comprar alguma coisa no prazo com financiamento. É um pouquinho chato de fazer o cálculo, mas é a solução legal. O síndico não renunciou à receita, o síndico ajudou aquele condomínio a fazer o pagamento, né? Claro, se todo mundo entrar nessa, o condomínio não cumpre o orçamento dele. É claro que o síndico vai olhar como gestor até onde ele pode fazer aquilo e gerenciar o orçamento dentro desse estado de coisas. No primeiro mês, a inadimplência ficou em torno de 5% a 10% adicional ao que já vinha acontecendo nos condomínios. Nos comerciais foi um estrago. Em muitos casos, ela passou de 60% a 50%. Problemática. Algumas edificações comerciais que tinham recurso e fundo de reserva e tudo, tomaram decisão, não vou nem questionar com relação à legalidade, na Assembleia, tomaram a decisão de não cobrar a cota condominial por 2 meses e queimaram aquele fundo de reserva, ao mesmo tempo que o condomínio, 2 meses sem trabalhar, sem abrir seu empreendimento, conseguiu respirar um pouquinho. Foi bem legal nesse sentido. Então, tá aí. A solução o síndico deve ser legalista, não pode renunciar às receitas. No caso concreto, será procurado por muitos condôminos. Vai haver aquela flexibilização à regra, à lei, embora seja ilegal, não é imoral, não é injusto, né? Enfim, mas a lei não permite. Se ele for fazer essa flexibilização, minimamente ele pega a anuência do Conselho Fiscal, já que ele não pode fazer uma convocação de uma Assembleia. E minimamente ele deve dar esse benefício, que é a própria conta e risco dele, que eu, como jurista, não posso orientar nesse sentido, ele deve dar a alguém que tenha realmente comprovação. A doutora Adriana falou que a pessoa levou lá a rescisão do contrato de trabalho dela, apresentou lá ao síndico o documento. Então, boa-fé objetiva, dever de cooperação, dever de lealdade, dever de segurança, dever de probidade. Aí o síndico poderia, então, tomar essa decisão e, no meu sentir, o síndico que agir dessa forma dificilmente vai ser contestado depois por alguém,
mas para que haja isonomia, ele deve aplicar a mesma norma. Então, muita cautela nesse sentido. Para evitar discussão depois, faz a imputação de pagamento, faz o parcelamento depois, o condomínio tendo receita para suportar, não está renunciando recurso, o síndico, a seu turno, pode diferir despesas, né? Ou seja, a minha arrecadação está aqui, minha despesa está aqui. Minha arrecadação caiu um pouquinho, mas minha despesa também caiu. Lá na frente, a minha arrecadação aumenta para a receita que eu deixei de receber e minha despesa também aumenta. O orçamento continuou equilibrado, né? E vejo dessa forma como gestor. Excelente, Francisco, uma observação com relação à suspensão dos contratos e da redução. Eu acho importante só os síndicos observarem que, se eles suspenderem o contrato, o funcionário não pode trabalhar. Se ele reduziu a carga horária, houve redução. Então, ele não vai trabalhar às 8 horas. Perfeito. Porque, se por um acaso eles usarem essas duas medidas, a suspensão ou a redução, mas não cumprirem com a suspensão e a redução, o condomínio vai ficar responsabilizado por pagar tudo depois. Então, precisa ficar muito claro, porque eu vejo algumas pessoas falando o seguinte: eu vou suspender o contrato, o Estado vai pagar e ele continua trabalhando para mim. Tá? Tem um canal... Esse aí é bem brasileiro, né? Tem um canal que eu sigo no Instagram, que a pessoa estava numa live, eu entrei e eles estavam discutindo exatamente isso. A pessoa que estava apresentando estava com redução, mas estava trabalhando em tempo integral. Aí ele fez assim, ó, aquela perguntinha: pode isso? Né? Não pode. Então, Adriana, os síndicos, eles precisam prestar muita atenção nisso. Adriana, excelente essa observação, porque a gente conhece o contexto, como o doutor Francisco já sinalizou ali, né? Essa nossa malandragenzinha não muito boa. Mas olha só, esse tema da inadimplência foi muito bem equacionado por vocês, e para a gente caminhar o nosso encerramento aqui, eu vou puxar o tema que o doutor Francisco levantou, eu pedi para ele esperar, que é o tema dos projetos de lei. Eu tenho na memória aqui um específico, que eu acho que é o mais importante, já foi comentado aqui, que é o projeto 1179. A maioria de nós, né, o público técnico do direito, mas a maioria da população também, leiga, também sabe, é um projeto que começa lá no Senado, e ele já foi aprovado no Senado, na forma do substitutivo, e está agora esperando o prosseguimento de tramitação na Câmara. Eu tenho notícia que ele teve o pedido de urgência votado, mas ele está meio amarrado lá. O projeto 1179 trata aí do regime jurídico emergencial e transitório para regras de direito privado, trata de vários temas, mas um ponto que diz respeito aos condomínios é a respeito da realização de assembleias virtuais. Eu queria compartilhar aqui uma experiência que eu tive no meu prédio, na condição de morador, não na condição de advogado, mas nós negociamos aqui, neste momento, a suspensão da cobrança da taxa extra. A taxa extra não era necessária para as despesas ordinárias, obviamente, não deve ser, mas, né, o fato é que houve uma deliberação via WhatsApp. Todos os condôminos se manifestaram via WhatsApp e concordamos em suspender a cobrança da taxa extra por 3 meses aqui no meu prédio. E o PL vem sinalizando soluções nesse sentido. Mas existem também outros PLs. O doutor Francisco Egito puxou a bola do assunto. Eu queria passar a palavra para o doutor Francisco Egito, fazer os comentários, apresentar, fazer um panorama dos PLs que estão aí tramitando, que podem vir a equacionar algumas questões que discutimos aqui. Depois eu volto com a doutora Adriana e eu faço o nosso encerramento aqui para a gente encerrar a nossa transmissão. Doutor Egito, a palavra é sua. Eu vou falar brevemente sobre o PL 1179 e a Adriana pode depois discernir com mais detalhes. Como o doutor Marcos Vinícius falou, foi aprovado pelo Senado, encontra-se nesse momento tramitando na Câmara. Vou ler lá o andamento dele. Esse PL inclui, entre aqueles poderes do síndico, lá já previstos no artigo 1348, poder de restringir
a utilização das áreas comuns para evitar, né, a contaminação. E ele confere ao síndico poderes de proibir a realização de reuniões e festividades, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva, ou seja, não só nas partes comuns, mas dentro da minha unidade individual. E não se inclui nessas restrições casos de atendimento médico, obras de natureza estrutural ou realização de benfeitorias necessárias. A rigor, foi tudo que nós conversamos aqui mais cedo, né? Nesse ponto, eu acho que foi até razoável. Só a minha única preocupação é que o PL ele acaba trazendo um engessamento, regra geral, e o direito não funciona dessa forma, mas é um norte adequado. Eu gostaria de falar de um projeto de lei, o 2182 de 2020, foi aprovado na terça-feira, né? Ele foi de iniciativa daqui da OAB Niterói, Comissão de Direito Imobiliário, já citei o nome dos colegas, né? Doutor Francisco Nazaré e doutor Sérgio Tagida. Esse PL ele tem basicamente a mesma finalidade, né? O governador Whitson deve assinar por esses dias, enfim. O objetivo é o seguinte, é a proteção da defesa e da saúde pública nos condomínios edilícios. E eles focaram na defesa e na saúde pública para não pegar a questão de propriedade, que seria competência exclusiva da União e não dar conflito de competência. Passou pela CCJ, né, foi votado na Câmara, foi aprovado. Tem colega que questiona a constitucionalidade desse PL por ser estadual, não vou entrar nessa seara, eu quero apenas falar da parte do fechamento das áreas e tudo, porque segue essa mesma linha que nós discutimos e acabou o legislador acolhendo esse entendimento que a gente tinha, mas volto a dizer, é uma regra e acaba, de certa forma, em alguns casos, a engessar, em outros ela dá uma noção norte para o síndico fundamentar a decisão. Então, nesse PL, lá no artigo 2º, né, ele diz, visando evitar a propagação do contágio do novo coronavírus, ficam recomendados e autorizados os condomínios edilícios, sem prejuízo do disposto nas normas próprias já baixadas pelo Poder Executivo, né, enquanto perdurar esse estado de calamidade, a tomar algumas medidas. Entre essas medidas, promover a interdição de áreas comuns de uso comum, né? Resumidamente, outra medida, não realizar a Assembleia Geral por meio materialmente presencial. A interdição, por óbvio, não pode impedir o trânsito de pessoas e veículos. Lembremos lá do princípio constitucional, direito de ir e vir, né, e também o corolário do direito de propriedade, que é usar, gozar, dispor e fruir. Não está sendo tolhido o direito de propriedade, nem eliminado, ele está sendo conformado nesse momento com o interesse social. E aí coloca também o PL que, sendo imprescindível a realização de deliberações assembleares, né, o responsável pela sua convocação deverá dar preferência pelo meio virtual. Embora haja grande resistência dos juristas, porque são conservadores, o direito naturalmente ele é conservador, embora haja grande resistência, a chancela aí da via digital, da via virtual para a realização dessa assembleia. E também ele trata da não revogação, no caso de não renovação do mandato do síndico, que as entidades bancárias, né, as instituições depositárias desses ativos financeiros, dos condomínios edilícios, possam prorrogar por 90 dias e não bloquear as contas bancárias. Isso aconteceu, nós fizemos um ofício para a FEBRABAN, pela OAB Niterói, depois o ofício foi feito pelo Conselho Regional de Administração, também aqui do Rio de Janeiro, foi feito pelo SINCONDE, que é Niterói e São Gonçalo, foi feito pelo SECOV, ou seja, entidades representativas, né, de classe e de interesse dos condomínios, mandaram o ofício para a FEBRABAN, para que a FEBRABAN tomasse providência no sentido de impedir que os bancos, por conta das assembleias não realizadas, os bancos suspendessem as representações dos síndicos como pagadores de contas, né, autorizados a entrar na conta do condomínio e realizar aquela movimentação financeira, aquela agenda de pagamentos. Então, o PL também dá por 90 dias a possibilidade da representação do síndico não ser cortada, né, na autoridade bancária, nas instituições depositárias desses ativos financeiros. Enquanto vigorar esse estado de calamidade pública, as autoridades sanitárias estaduais, né, estão autorizadas a fiscalizar e proibir a utilização nociva em termos de saúde pública das áreas comuns. O PL ele tem um cuidado, por ser estadual,
de não invadir a competência da União em alguns pontos. Então, os advogados daqui da comissão, eles focaram muito a questão da saúde, e porque está dentro da competência estadual, e não a propriedade que está dentro da competência federal, entendeu? Eles ponderaram dessa forma. Mas são os PLs que eu gostaria de apresentar. Eu devolvo a doutora Adriana para falar do PL 1179 e fazer algumas considerações também. Agradeço aqui a minha participação, gastei um pouco de garganta. Nesses últimos 40 dias eu fui só mediador organizando, né? E agora expondo, eu já senti um drama aqui. Bom, nós não chegamos a falar na questão das assembleias, né? E o projeto de lei, esse 1179, ele possibilita a ocorrência de assembleias virtuais neste período, tá? Isso é muito importante, porque ele diz que, caso não seja possível realizar da forma, ou melhor, e a manifestação de vontade, né, de cada condômino será equiparada, desculpem, gente, ele possibilita, então, a ocorrência da Assembleia Virtual, ele dá um prazo, né, para isso, a validade dela até 30 de outubro de 2020, e o interessante dela é a manifestação, o voto que a pessoa der virtualmente, ele é equiparado à assinatura pessoal dela, tá? Então, existe a possibilidade da ocorrência das assembleias virtuais. E um outro ponto também do PL é a obrigatoriedade da prestação de contas do síndico a qualquer tempo, tá? E aí, nesse PL, ele fala exatamente isso, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Ou seja, ele não presta contas financeiras, só financeiras. Ele vai prestar conta de todos os seus atos administrativos, né? Eu me familiarizei muito com esse artigo, eu realmente gostei muito dele. Quando nós estávamos começando a conversar, nós falamos da questão de a lei, ela vai existir conforme os fatos vão acontecendo, né? E aí, só para retomar, quando a pandemia começou, foi mais ou menos na época em que nós estávamos para realizar as assembleias, né? As assembleias são realizadas ali entre fevereiro, março, abril. E aí, a primeira coisa, a partir de março, acabaram as assembleias, não pode ter assembleia presencial. Por quê? Porque em função do isolamento, né? Não, da aglomeração. Então, nós suspendemos. E começaram a surgir decisões judiciais, porque os condomínios começaram a entrar na justiça para pedir liminar para poder suspender as assembleias. Outros condomínios nós resolvemos de outras formas. E uma das preocupações dos síndicos é com relação ao certificado digital, né? Porque a validade dele acabou, é de 1 ano, no caso. Então, teve a assembleia, ele foi eleito ou ele foi reeleito, e aí a validade vai até a próxima assembleia. Lá na próxima assembleia, venceu o certificado. Então, a lei, o que eles fizeram? Uma instrução normativa para resolver esse problema. Não teve assembleia, mas os condomínios continuam com uma representação legal, né? Continuam com os seus certificados, apresentando uma documentação lá, declarações de que não houve. Então, só para relembrar, porque nós não chegamos a comentar com relação às assembleias, tá? Gente, foi muito boa amanhã com vocês, conversando, realmente foi uma delícia, assim, conversar sobre condomínios. Doutora Adriana e doutor Francisco, deixa eu fazer o nosso encerramento e aí eu finalizo com as palavras de vocês para se despedirem do nosso público, né? Então, assim, eu queria deixar registrado aqui em vídeo para todos que nos acompanham, que ninguém é nada sozinho, né?
e eu tenho que fazer alguns agradecimentos aqui, porque senão eu não seria justo. Primeiro, eu tenho que agradecer o nosso presidente-geral, Dr. Esdras Dantas, que instituiu a aba e preside a aba nacional e nos abre esse guarda-chuva de contatos profissionais e acadêmicos, profissionais assim, né, da advocacia e de professores, contatos acadêmicos, para que a gente troque ideias, para que a gente aprofunde conhecimento. Isso é um grupo que eu me sinto muito feliz de poder participar. Eu queria fazer também um agradecimento ao Dr. Marcos Criciúma, que é o presidente da Regional Rio de Janeiro, da ABA, e nós não tivemos um contato direto, mas ele também, pela sua participação, nos permite estarmos aqui conversando, interagindo. A doutora Fabiana Morales, que é a presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Regional Rio de Janeiro, que foi extremamente simpática, receptiva e nos proporcionou esse contato. E para finalizar a sessão de agradecimentos, eu não poderia deixar de falar, né, que nós tivemos uma tentativa frustrada de transmissão por problemas e dificuldades técnicas no momento passado, no momento anterior, e essa parte tecnológica dos programas que são instalados e etc., e as coisas dentro da internet acontecendo, não estariam acontecendo sem a nossa secretária-geral, doutora Thaís de Barros, que nos assiste e nos auxilia em tempo integral. Dito isso, a doutora Adriana Kinges, que é a nossa vice-presidente, está nos acompanhando, nosso braço direito, esquerdo, né, junto com outros membros também, que eu não vou citar aqui para não ser injusto, né? A doutora Adriana está comigo, é mais fácil. E um agradecimento muito especial pelo conhecimento, pelo tempo, pela gentileza do Dr. Francisco Egito estar nos acompanhando aqui nesse momento. E aí, nesse tom de despedida, eu passo a palavra primeiro para o Dr. Francisco, para que ele faça suas considerações finais, faça alguma divulgação que queira fazer de algum programa, algum curso, alguma atividade que ele queira divulgar, e na sequência para a doutora Adriana. Bom, pessoal, agradeço o convite, né? A aba aqui da Comissão de Direito Imobiliário do Rio de Janeiro está à disposição, na pessoa da presidente Fabiana. Temos outros colegas também querendo participar. O Arechavala, que é um colega meu de eventos, já tinha se indicado, mas ele estava fazendo uma live anteontem. Eu falei, Luiz, deixa de ser olho grande, quer participar de tudo. Eu estou só organizando live para vocês, é hora de eu fazer uma live. Não pode fazer. Deposita 300 reais na minha conta que a vaga é sua. Então, enfim, agradecer aos colegas da ABA, né, daqui da Regional, né, do Rio de Janeiro, agradecer o convite da ABA Nacional, dos colegas, estamos à disposição de vocês. Colocar também a OAB Niterói, Comissão de Direito Imobiliário, à disposição. Também sou da Comissão de Direito Imobiliário do AB Rio, bons colegas lá também, né, à disposição para poder trabalhar. Recentemente foi criada a Comissão de Contabilidade de Condomínio do Rio de Janeiro, eu sou coordenador adjunto. E já conversei com a Adriana também a possibilidade de fazermos um evento discutindo a relevância do gestor condominial e a regulamentação dessa profissão. Também é um evento interessante, podemos fazer em parceria com a ABA, um tema bem interessante. Pessoal, tem um canal meu também, que é canal imobiliário Francisco Egito. Eu tenho um curso chamado Curso Aprimora. Existe alguns cursos sendo lançados, né, de manutenção predial por videoconferência. Então, em âmbito nacional, quem quiser fazer, pode entrar e participar. Vou colocar no chat lá. Enfim, foi um prazer. Conte conosco para outros eventos também. Quem quiser me acompanhar, estou no Instagram, Francisco Egito, no Facebook também. Será um prazer tê-los conosco aí. Muito obrigado, doutor Francisco. Adriana, minha amiga querida, minha vice-presidente, suas considerações finais e a gente encerra a nossa transmissão. Eu quero agradecer à comissão pela oportunidade, né? E, doutor Francisco, um prazer imenso poder dividir com o senhor, assim, ó, todo o conhecimento, foi muito, muito bom mesmo. E agradecer, dizer que nós estamos à disposição. Quem quiser me seguir, eu estou no Instagram, Kingesk, assessoria jurídica. E é isso.
Foi muito bom. Já achei uns 3 Kingestic lá no Facebook, marquei os 3. Eu já te adicionei lá. Bacana, bacana. Gente, muito obrigado mesmo. E com certeza outras oportunidades acontecerão. Um grande abraço, doutor Francisco, doutora Adriana, aos que nos escutam. E a gente vai encerrando a nossa transmissão com muitos agradecimentos. 2 horas certinho. Quero agradecer aos alunos da pós-graduação em Direito e Gestão Condominial aqui da ESA Niterói, que eu tenho a oportunidade de coordenar, que estão sempre presentes nos eventos, né, participando. Isso é muito, muito bacana. Agradecer a doutora Adriana pela gentileza. Desculpe se eu atropelei alguma hora, muita vontade de falar. Nunca. E a pergunta que fica, doutor Marco Vinícius, quando é que vai ser a próxima? Né? Um abraço, gente. Tchau. Valeu, gente.